Fala pessoal, beleza? Meu nome é Luan e se você gosta dos aparelhos da Xiaomi e pretende adquirir um e não sabe se o sistema vai lhe fornecer o que você precisa e se você vai se acostumar com ele, você está no vídeo certo. Hoje eu vou mostrar para você como que é o sistema operacional da Xiaomi, a famosa MIUI. No caso, eu vou trazer mostrando as funções, as funcionalidades mais legais que tem nela e, se você não sabe, aqui no canal eu trago algumas dicas da MIUI, que é para usuários que já têm o aparelho, para estar utilizando no seu smartphone. Então dá uma olhadinha aí, eu vou deixar o link na descrição dos dicas da MIUI que eu já fiz e posteriormente vai estar lançando novas dicas da MIUI. Se você gosta de vídeos como esse, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se não é inscrito, se inscreve e vamos ali para a bancada que eu vou mostrar para você como que é o sistema da Xiaomi. Então vamos lá pessoal, quando você comprar o seu aparelho da Xiaomi, a tela de bloqueio padrão deles agora é essa daqui, tá? Tem a câmera aqui embaixo. Aqui embaixo a gente pode puxar, ele carrega o Mi Remote, que é o controlador de televisão ou aparelhos que você tenha na sua casa. Aí você desbloqueia ele, ele vai ter o Mi Remote, tá? A maioria dos aparelhos da Xiaomi, que tem essa entradinha aqui em cima, ele tem o Mi Remote, que é o que? Você pode controlar ar-condicionado, TV, som e muitos outros aparelhos que usem o infravermelho, tá? Desbloqueando o seu aparelho da Xiaomi, a gente vem para a área de trabalho, a Launcher. A diferença desse da Xiaomi para os outros é o que? Ele não tem gaveta de aplicativos, então tudo que você vai fazer é tudo aqui, ó. Não temos gavetas de aplicativo, a gente fica direto aqui na área de trabalho todos os aplicativos. Se eu puxar para cima, não abre a gaveta de aplicativos como em outros. Se você quiser trocar para a gaveta de aplicativos, você vai ter que instalar uma outra Launcher. Por exemplo, a Poco Launcher, que é uma launcher própria da Xiaomi, só que é para linha de smartphones da Poco, tá? Aí ela já tem aquela, como que eu posso te dizer, a drawer, né? Ela já tem a drawer aqui. Se a gente volta para a original deles, não tem. Então, se a gente pinçar, a gente consegue mudar o fundo, tem o widgets e as configurações, que seria a transição e outras coisas. É bem simples, tá? Não tem muito o que mexer. A Xiaomi lá não traz muita opção. Aqui na esquerda a gente tem um Vault, que fala, né? Pelo menos nas configurações diz como isso. Que a gente tem ações, eventos, anotação rápida. É um atalho para as funções diárias que a gente usa, tá? Limpar cachê, coisas desse tipo. Vamos lá então. Na barra de navegação aqui em cima, a gente tem, primeiramente, controle de brilho. Beleza? Tem os botões que a gente pode estender e pode editar ele aqui também, se você tiver interesse. Você clica em mais aqui, normalmente você consegue editar. Eu não estou conseguindo aí, apareceu aqui embaixo. A gente consegue editar ele, tá? Colocar alguns ali em cima, esconder alguns, beleza? Consegue também mudar as opções de como eles vão aparecer. Aqui em cima temos uma opção de configurações, aqui a gente vem para as opções de configurações. Quem é usuário de iPhone e vem para Xiaomi, provavelmente ela vai se adaptar muito bem. Por quê? O sistema ele é uma cópia praticamente da Apple, do iOS. Aqui a parte de cima é parecida, a frente aqui é bem parecida, tá? Os aplicativos padrões que vêm com a MIUI é o Clima, Agenda, Arquivos, Mi Drop, que é para transferir arquivos, tá? Música, Mi Vídeo, anotações para você anotar suas coisas que você quer, tá? Aqui você tem a segurança, é uma central com tudo, tá? Segurança, limpar arquivo, gerenciamento de várias coisas de aplicativos, otimizar velocidade. Isso daqui é bem legal, tá? Mi Remote, que é o controlador que a gente pode controlar. Se a gente abrir ele, a gente vem, adiciona aqui, ó. Por exemplo, deixa ele carregar, vamos pôr uma televisão. Tem praticamente todas as marcas, você não vai ter dor de cabeça com nenhuma, tá? Vai ter todas as marcas, as mais conhecidas, claro. Mi Home é um aplicativo que eu baixei, não vem instalado, e o Mensagens, tá? De restante só vai vir um Facebook instalado a mais, o restante você vai ter que baixar tudo se você utilizar algum desses daqui, tá? E vem os aplicativos do Google por padrão. Além disso tem essas ferramentas também. Gravador de tela já vem nativo no celular. Gravador, praticamente todos está vindo. Relógio, as funções, ó, a calculadora da maneira que é, ó, ela é diferente dos outros Androids. Os contatos é um pouco diferente também. Muda um pouquinho, ele é bem branco, bem parecido com o iPhone mesmo. Tem rádio FM, no caso o aparelho que eu estou usando aqui é o Redmi Note 5, tá? Downloads, tem todos os aplicativos, Toolkit, bússola,
E o teclado Swift eu joguei ele dentro para não ficar aparecendo muito, tá? Vamos agora, que a gente não tem muito o que mexer, vamos dar uma olhadinha nas configurações que vem na câmera. Ela pode mudar de aparelho para aparelho, então esse daqui é o Redmi Note 5. Temos muito parecido com o iPhone aqui embaixo, dá uma olhadinha aqui aos menus, tá? Clicou, tira foto, puxa para o lado vídeo curto, retrato, que é para desfocar o fundo, modo quadrado, nunca usei, panorama e o manual. O manual no Redmi Note 5 quase não tem opção, tá? Então se a gente vir aqui em modo foto e vir aqui em cima, a gente tem as opções Beautiful, Tilt Shift, que é para você fazer um efeitinho bokeh em volta, bokeh não, meio esbranquiçado, endireitar. Se você tem problema em deixar sua foto reta, com horizonte, ó, ele mostra para você deixar ela reta, ó. Ele mostra quando ela tá reta. Modo de cena, você pode escolher Sport para o obturador clicar mais, fechar mais rápido. HHT, ele tira mais de uma foto à noite para você poder tirar uma foto com nitidez maior, para não ficar tanto granulado, tá? Dá uma diferença, só que também não faz milagre, tá? Tem o timer, 5 e 3 segundos e as configurações. Aqui nas configurações o que a gente vai ter? Informações de localização, sons da câmera, modo de bolso, para você não ligar sem querer. Marca da data hora das fotos, marca da água para parecer que você está tirando com esse aparelho em dual, no caso dual câmera, fotos e capturar, isso aqui é para mudar o tipo de clique que você vai dar para tirar foto. Quadro da câmera, aqui é o tamanho que você vai tirar, eu deixo sempre 4x3 que usa mais megapixel, se você deixar 18x9 ou 16x9 usa um pouco menos de megapixel. Muda pouca coisa a qualidade da imagem, então vai do gosto da pessoa. E a qualidade sempre deixar em alta aqui, beleza? Aqui dá para você disparar pelo sensor de digital do aparelho. Você tá lá, vai tirar uma selfie, você aperta a parte de trás, ele já tira foto, tá? Isso já vem por padrão. Às vezes você tem que baixar um aplicativo para fazer isso, em alguns dispositivos, não é todos. E aqui a gente pode mexer na parte de contraste, saturação e nitidez da imagem, tá? Se você der uma mexida aqui, pode ser que a câmera frontal fique bem ruim as imagens. Então eu aconselho mexer só para usar na parte traseira, beleza? Se você mexeu em alguma que você não sabe quanto que estava, clique em restaurar configurações padrões aqui, que já volta como que estava de fábrica, você mexe e começa a mexer tudo de novo. E aqui em cima a gente tem os modos, tá? E o HDR que a gente pode deixar automático e ligado. E no caso do Redmi Note 5, ele tem o flash frontal aqui em cima, beleza? Essas são as opções que tem na câmera. Vamos para as configurações agora. Aqui no aparelho a gente tem os status de segurança. Ele mostra o patch que você vai ter no aparelho, dependendo de quando você atualizou, de qual patch vai ter. Tem uma atualização aqui para fazer, só que eu não posso fazer, tá? Porque eu tô com root no aparelho. Redes móveis, vai ter todas as opções de redes móveis, é bem parecido com os outros sistemas, tá? Não muda muita coisa. No Wi-Fi, a gente também muda bem pouca coisa dos outros sistemas. O que muda mais é o design do aparelho, tá? Isso que daí que vai ter que ver, no seu ver, se ele vai lhe agradar ou não. Porque é um design bem sóbrio e que lembra muito os smartphones da Apple, beleza? Bluetooth, nada demais, configuração padrão. O uso de dados aqui, ele é um pouco mais, digamos, preciso do que os dos smartphones normais, que vem com Android puro e outros que não tem tanta personalização. Aqui nas opções mais tem modo avião, VPN, praticamente igual do Android puro. Se você já teve Android puro, você sabe que aqui o menu é praticamente igual. Na tela, aqui muda algumas coisinhas, a gente tem contraste de cor que a gente pode mudar a tonalidade da tela. Eu não sei se vocês conseguem dar uma olhada aí, ó, muda um pouquinho, tá? Eu aconselho deixar em automático, tá? Um probleminha que a Xiaomi tem é com tela. Muitas telas da Xiaomi dá retenção de imagem. Se você tem interesse de saber o que é retenção de imagem, deixa um comentário aqui embaixo para mim fazer um vídeo, beleza? Modo de leitura, padrão, todo aplicativo tem, só que aqui dá para você programar um automático, tá? Você ativa tal hora e desativa tal hora, igual tem no Windows 10 do seu computador se você já utiliza ele, beleza? Ou você pode ativar manualmente clicando ali, ou aqui na barra de notificação, provavelmente ele tem aqui no mais, modo leitura, beleza? Vamos ver aqui, continuando, tamanho de letra, tem em todos os smartphones. Aqui tem uma novidade, ó, que normalmente eu não vejo em outros smartphones. Toque duplo na tela para ligá-la. Então você está com a tela desligada, você só faz 2 cliques e ela liga. Isso é bom, porque às vezes você não gasta o botão power do seu aparelho. Normalmente você clica muito nele aqui, muito, você
começa a desgastar. Mas hoje em dia com a digital, está bloqueado com o aparelho, você só clica e ele já desbloqueia, então não precisa usar o botão, é mais para desligar mesmo. Girar tela automaticamente, que é o padrão mesmo. Bloqueio de tela, aqui a gente mexe na parte de impressão digital. Definir bloqueio de tela, proteção de privacidade. Aqui a gente pode bloquear aplicativos que vêm nativo nesse sistema, tá? Aqui tem para ligar a tela cada notificação que chegar. Ligar a tela com o botão de volume, se você clicar neles. Iniciar a câmera, se você apertar 2 vezes o volume menos, ó. Aperta 2 vezes, ela abre a câmera rapidinho para você tirar uma foto, pegar alguma coisa instantânea que está acontecendo no momento. E temos as configurações avançadas aqui, que não é tão avançada assim, né? É que eles não tinham onde colocar e jogaram ali. Tela de bloqueio para mostrar as notificações ou não. Informações de proprietário, isso aqui não é avançado, né? A gente pode pôr o que você quiser ali. Modo Smart Cover é aquela tampinha que você coloca na capinha. Modo de bolso, para não ligar e começar a ligar para todo mundo, todos os seus parentes, enquanto está no seu bolso, beleza? Agora, notificações e barra de status. Aqui é onde mais se destaca a Xiaomi, que aqui é a personalização dessa parte de cima aqui. Mas também não é algo tem algumas coisas que faz, mas poderia ser um pouquinho melhor. Bateria, indicador de bateria, tem gráfico, que é só aquele pretinho. Temos porcentagem que mostra lá dentro, ou dependendo da versão do sistema, do lado. E barra no topo, que fica um risco, ó, fica um risquinho verde ali em cima. Em cima de tudo, fica entre a tela e o preto ali, fica um risquinho mostrando a bateria, tá? Notificações de app, aqui você pode ver os aplicativos que estão notificando, que não pode mostrar a notificação, que você ocultou, tá? Mostrar ícone de notificação você pode ocultar, tá? Se você ocultar, ele mostra os 3 pontinhos que você tem que descer para ver, beleza? Normalmente eu não oculto. Mostrar velocidade de conexão, ele muda ali em cima, para ver quanto que está baixando, se está usando. E mostrar a operadora com o dispositivo bloqueado, aqui ó, ele mostra ali ó, a operadora TIM e a operadora VIC, beleza? Aí aqui na parte de cima, essa é a área de notificação. Mostrar na tela de bloqueio, fechar após toque no item, tá? Se você está na MIUI normal, a estável, provavelmente você não tem essa função. Eu estou na beta aqui e essa função aqui voltou, tá? Pessoal que assiste o canal, provavelmente mais brevemente a Xiaomi deve estar implantando novamente o bloqueio, tá? Porque isso daqui, ó, o que ele faz? Na hora que o aparelho está bloqueado, ele não desce a barra. Então, se alguém roubar seu celular, ele não consegue desativar a rede, tá? Se isso aqui tiver ativado, a pessoa rouba o seu celular, chega aqui, ó, desativa tudo e não consegue mais rastrear o seu aparelho, beleza? Vamos lá, então. Aqui é o atalho das configurações, aqui, ó, esse botãozinho aqui, só muda aquilo ali, tá? Tela inicial e recentes. Aqui a gente pode pôr mostrar status da memória, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui, ali em cima mostra o status da memória do seu aparelho, se ele tem bastante memória disponível ou não. E aqui temos preencher espaços vazios lá na Launcher, na página inicial. O App Vault, que eu falei para você que aqui eles mencionam como Vault, é aquela parte do começo que mostra para você as novidades e atalhos do dia a dia. E mostrar sugestões, eu deixo desativado, que isso daqui é normalmente a propaganda, tá? Então, se você já viu ou não viu o vídeo que eu mostro como tirar os anúncios que tem no sistema da Xiaomi, eles têm alguns anúncios em aplicativos que eu vou mostrar para você já, tá? Aqui a gente tem, se o seu smartphone é tela 18:9, ele provavelmente tem a tela infinita, que é o que, ó? Ele fica parecendo com o iPhone, ó. Sumiu os meus botões ali embaixo, tá vendo? Para mim voltar para a área de trabalho, jogo para cima, ele volta. Entro num aplicativo, quero voltar, só arrastar para o lado igual ao iPhone, tá? Eles copiam bastante o iPhone, mas é a tendência do momento agora, né? Aí tem algumas opções aqui que você mexe com gestos em tela cheia e botões se você não quiser que eles espelhem, ó. Se eu clicar, ele inverte. Se eu deixar assim, que depende de qual sistema você veio, para você se adaptar, eles te dão a opção para você deixar assim, beleza? E aqui embaixo você pode decidir qual aplicativo pode funcionar em modo de tela cheia, tá? Que aí some esses botões aqui. Por exemplo, você está no jogo, os botões somem, né? É esse tipo de configuração. Segundo espaço, isso daqui eu não vou criar, mas eu vou te explicar para que funciona. Você vai ativar ele, ele vai criar um segundo espaço, onde você pode definir que é para trabalho ou quando você está fora do serviço, na sua casa. Por exemplo, eu uso um para serviço e um para quando eu estou fora do serviço. Então, em um dos espaços tem os aplicativos que eu uso no meu trabalho e no outro espaço tem os aplicativos pessoais de banco e etc. Beleza? Já na parte de bateria e desempenho aqui, a gente tem a opção de energia,
onde vai mostrar o que está drenando. Ele faz um escaneamento rápido aqui para você, para mostrar o que está drenando ou não a bateria do seu aparelho, e você pode até otimizar automaticamente. E aqui você pode definir algumas opções como desativar dados móveis com o dispositivo bloqueado depois de tanto tempo, 10 minutos, 5. Pode limpar o cachê depois de 5, 10 minutos, por exemplo. Programar para ele desligar e ligar. E o indicador de bateria, que aqui também tem a mesma opção que tem naquele menu anterior. Não sei porquê, mas tem. Ó, voltou para aquela parte lá que a gente estava, lembra? Ele está querendo limpar aqui, vamos voltar lá. Bateria de desempenho, uso de energia, aqui a gente consegue ver o que está usando. Hardware, o que está usando. Teve 50 minutos de tela, tá? Com 13% de bateria gasto, tá até bom, não tá ruim não. Já nessa parte aqui a gente pode escolher os aplicativos que a Xiaomi toma conta e faz jus ao economia de bateria. No caso, por exemplo, se você deixar aqui em recomendado, ele escaneia o aplicativo para ver se ele está gastando mais bateria do que o necessário para ele funcionar. Se tiver, ele corta o aplicativo para ele não gastar toda a sua bateria, beleza? Já aqui embaixo de bateria a gente tem a parte de armazenamento, onde a gente tem um atalho para limpeza, nada mais isso, onde mostra tudo que tem usando no seu dispositivo, tá? Agora, aqui embaixo a gente tem a conta da Google, onde você pode ver as configurações que você tem aqui, beleza? E aqui algumas configurações adicionais que são muitas, então eu não vou conseguir mostrar todas, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Mas resumidamente a gente tem privacidade, onde vê o GPS, modo empresarial, que eu não sei exatamente o que faz, tá? Eu não consegui testar, porque pede algumas requisições lá. Autorização e revogação do que os aplicativos podem fazer. Acesso rápido é aquele botão que tem nos iPhones, que fica aqui no canto. Beleza? LED de notificação. No caso do Redmi Note 5 não muda a cor, então ele só tem ligar e piscar o LED. Acessibilidade, impressão, opção de desenvolvedor que não vem ativa e os efeitos sonoros que a Xiaomi traz para quem usa fone de ouvido, tá? Ela tem um, como que eu posso falar, equalizador próprio dentro do sistema. Então se o seu fone de ouvido não tiver muito bom e o som tiver um pouco sem grave ou com muito agudo, vem aqui e mexe nele para ver se melhora, beleza? Já aqui embaixo tem para fazer o backup e redefinir, e o Mi Mover, que você pode, no caso, transferir os arquivos de um aparelho antigo para um novo sem perder nada. Conta da Mi, aqui, onde você pode configurar a sua conta. É bom deixar, porque se você não colocar a conta da Mi, o seu celular, se roubarem, é facilmente desbloqueado por conta da conta da Google somente. Sincronização, aqui você define o que pode ser sincronizado ou não, apenas por Wi-Fi. Era para estar ativo para mim aqui, infelizmente eu não deixei. Aqui embaixo a gente tem aplicativo do sistema, se você tem os que vêm próprio dele, se você tem alguma configuração para mexer neles, é tudo aqui, tá? Aplicativos instalados, se você quer desinstalar algum, quer mexer, limpar os dados, são nessa parte aqui do sistema. Dual Apps é a clonagem de aplicativos própria da Xiaomi, tá? Você não precisa baixar aplicativos tipo Dual App, aqueles aplicativos de clonagem ele já tem próprio aqui no sistema, tá? Permissões, você pode mexer nas permissões dos aplicativos que iniciam com o sistema ou não, tá? Para economizar bateria. E tem várias outras permissões aqui. Já aqui na parte de baixo nós temos bloqueio de aplicativo, para você colocar bloqueio de senha para abrir o aplicativo. Se você quer bloqueio no WhatsApp, etc., você pode pôr para desbloquear com a digital ou com a senha, tá? E aqui embaixo a gente tem uma parte de feedback, onde você pode mandar para a Xiaomi alguns bugs que está tendo no seu sistema, sugestão e até mostrar para eles alguma novidade que você pode ver e pode ser encaixada no sistema, beleza? E além disso a gente tem o temas, tá? Que aqui no sistema da Xiaomi tem bastante tema que você pode baixar, ó, propaganda que eu falei para vocês. Eu ensinei a tirar essas propagandas do sistema e o link está aqui na descrição. Se você já comprou um smartphone da Xiaomi, tá? Dá para tirar elas, então não se preocupa com isso. Isso daí não vai atrapalhar a sua experiência. E aqui a gente tem vários temas que você pode baixar e instalar no seu celular e mudar praticamente o celular completamente. Muda até a barra de status aqui em cima para você ter uma noção. Beleza? Ó, olha aqui, ó. Vamos ver se esse aqui muda a barra em cima. Não, esse não, mas tem alguns aqui que mudam barras, muda bastante coisa, ó. Mais uma propaganda, tá? Esse vídeo foi para mostrar para você como que o sistema da Xiaomi se comporta, tá? Tem bastante funcionalidade, ele é bem fluido, não tem engasgos, mesmo com os aparelhos de entrada, beleza? Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga alguma outra novidade, deixa na descrição aqui. Deixa um like, um comentário e se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo e tchau!